Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um episódio de iPod e hoje, como sempre, trouxe uma figura ilustre para vocês conhecerem, trouxe uma pessoa que eu amo de paixão, um amigo, um irmão, uma pessoa que já me salvou de várias enrascadas, que já me botou em outras. Então assim, fora todo esse contexto histórico que a gente tem, eu admiro muito o profissionalismo e hoje nós estamos trazendo mais um tipo de carreira, mais um caminho que pode ser trilhado e que eu gostaria que vocês conhecessem porque é muito valioso, tá bom? Então eu queria apresentar para vocês primeiro os nossos patrocinadores, como sempre, a Cruzeiro do Sul Virtual do Polo de Americana Centro, que tem os melhores cursos para a sua carreira, para o seu desenvolvimento e para tudo que você quiser fazer na sua vida. Então se você está pensando em mudar de área, se você está pensando em começar o seu próprio negócio, se você quer novos ares, estudar coisas novas, fique à vontade para procurar o pessoal da Cruzeiro do Sul do Polo de Americana Centro, que com certeza você vai ter o melhor atendimento da cidade. Beleza? Então, com isso dito, eu quero apresentar para vocês o meu grande amigo, Guilherme Bianconi. Gui, bem-vindo. Muito prazer, obrigado. Fala pessoal, beleza? É um prazer muito grande estar aqui, então vamos começar esse papo aqui. Eu queria pedir para você, Gui, que primeiro você fizesse uma breve introdução de quem é você, de onde você veio, como você se tornou essa pessoa maravilhosa que você é. Faz favor aí. Então, beleza, pessoal. Então, vamos lá. Bom, como o Gustavo falou, eu sou o Guilherme, tenho 33 anos, sou natural aqui de Americana, né, onde a gente está gravando. E um ponto bem importante da minha história, bom, sou engenheiro químico de formação, trabalho hoje na área de pesquisa e desenvolvimento, já há 10 anos. E tenho especialização em engenharia de processos químicos. Atualmente, além de trabalhar na área de P&D, trabalho na área de gestão do P&D. E também, com muito orgulho, pai de dois anjos. Dois anjos lindos, né? E, gente, vou falar pra você, as crianças são clones, tá? Eu não queria dizer, mas a mãe aí, ela sabe disso também. Mai, um beijão pra você. Mas exato. Os dois são muito lindos. E Gui, eu sei que, primeiro, né, quando eu pedi pra você se identificar pra mim, eu falei, Gui, fala pra mim um pouco de quem é você. O primeiro foi pai. Exato, né? exato. Eu queria começar, né, falando um pouquinho sobre isso, porque a gente fala de desenvolvimento humano, e óbvio que eu trouxe você para falar de carreira também, mas parte do nosso pressuposto é quem nós somos antes da carreira. Exato. Né? Então, você sempre quis ser pai? É uma coisa que te brilha os olhos desde sempre? Sim. Não, isso é um negócio bem interessante, porque eu sempre quis. Sempre quis ser pai. Conversando com a minha esposa, ela sempre falou também da intenção dela querer adotar também. Então, para ela nunca foi um negócio que ela sempre quis ter, vamos falar assim, ter por ela mesma, né? Mas ela sempre teve a intenção de querer adotar. Então, esse papo sempre foi muito aberto, mas quando eu comentei que é o que eu queria, então isso foi natural. Foi a melhor coisa que aconteceu, assim como todos os pais falam, enfim, né? Exato, clichê. Clichê, bem clichê. Mas muda muito pro pai, porque, primeiro, o pai não sente a hora que a mulher tá grávida. Então, não é você não consegue estabelecer aquela correlação, essa relação de amor no momento que você sabe que tá grávida. Então, sim, tem um bebê sendo gerado, lógico que você já sente muito carinho, muito amor, mas você não estabelece a relação. Eu costumo falar que a chavinha muda a hora que você pega no colo. Então, ali na maternidade, pegou no colo a hora que saiu, ali a chave muda. E, além de ser minha maior fonte de inspiração hoje, né? Até comentando com um amigo em comum nossa semana, falou assim, saber que tá grávida, saber que vai ter filho, dá uma inspiração para trabalhar, dá uma vontade de trabalhar. Acordar todo dia cedinho, botar dia né? Exato. E não é nem só isso, mas fonte de inspiração, mas isso está muito atrelado também no desenvolvimento pessoal, na contribuição para a formação profissional. Em que sentido? Né? Então, a gente quer criar, a gente nota que os nossos filhos, eles copiam a gente em tudo. Sim. Principalmente nos nossos atos, pelo exemplo e da maneira como a gente fala. Isso está totalmente correlacionado com a área de gestão e tudo mais. Então, assim, se você quer criar os seus filhos de uma certa maneira, né? E, enfim, cada um tem a sua. Obviamente. Tem que estar atrelado ao exemplo. E isso vai ser um espelho. Consequentemente, se você trazer isso para a sua carreira profissional,
vai ser da mesma forma. Exato. O seu time ou quem trabalha com você vai ser espelho das suas atitudes, enfim. Então, tem essa correlação, mas, assim, nesse momento, assim, 3 anos atrás, foi quando nasceu a primeira filha, e isso mudou tudo. Então, mudou tudo, deu muito mais vontade de trabalhar. Você trabalha de maneira mais inteligente. Você consegue começar a priorizar um pouco mais, enfim. Muda tudo. É uma nova forma de contemplar a vida, né? Exato. Porque tudo isso mudou pra você de forma não necessariamente repentina, muitas vezes planejada, mas o que eu vejo também é assim, você já trouxe premissas de liderança, né? Que é basicamente você agir pelo exemplo, né? A gente não tá falando de chefe, a gente tá falando de líder, né? E é engraçado que eu tava lembrando aqui aleatoriamente, né? Minha mente faz analogias. E eu tava pensando no Denilson, vai vendo, porque eu vi uma entrevista dele e eu achei muito bonito o que ele disse. Não que o Denilson seja necessariamente a maior fonte de inspiração intelectual ou não. Eu acho ele um cara bacana, né? Também não tô criticando o Denilson. Mas o Denilson, ele falou o seguinte, cara, que ele poderia, se ele quisesse, acordar às 10 da manhã, às 11 da manhã, mas ele faz questão de acordar cedo todos os dias e ir trabalhar para mostrar para os filhos dele ou para as pessoas que ele tem como carinho, né, na vida, que aquilo é o correto. Aquilo é o que ele quer dar exemplo, né? Então, é basicamente o que você está me dizendo, que é você agir no ímpeto de fazer aquela pessoa visualizar no pai dela a referência que você quer para ela no futuro. Exato. Né? É exatamente por aí. Então, assim, a gente tem Denilson, tem outros exemplos, assim, de famílias, vamos falar, mais abastadas, né? Por causa de muito trabalho anteriormente, mas que precisa dar o exemplo para não se perder no final das contas, né? Sim. E pra gente funciona da mesma coisa. Então, não falando das famílias abastadas, mas assim, a gente tem que dar o exemplo de que, e principalmente no sentido assim, a gente trabalha bastante, mas uma coisa que eu e minha esposa a gente fala muito é o trabalho não pode ter uma impressão negativa para as crianças. Exato. Eles não podem crescer achando que trabalhar é ruim. Porque a gente não, pelo menos em casa, a gente não pensa dessa forma. Não, eu também. Então, trabalhar não é ruim, trabalhar é bom. E a gente precisa trabalhar bastante. Se a gente quer, a gente tem os nossos sonhos, tem aonde a gente quer chegar, e a gente precisa construir para isso. Então, o trabalho é a via para a gente conseguir construir, alcançar os nossos sonhos. Então, aquela viagem, ou aquele presente, ou aquela coisa que você quer comprar, o trabalho é o caminho para. Então, sim. Passa por tudo aí. Você sabe que minha avó ela é muito religiosa, né? E uma das coisas que ela sempre disse pra gente, continua dizendo, é que a oração glorifica e o trabalho dignifica. Exato. Né? Ela fala isso a vida inteira. Não sei se é uma frase que ela ouviu da família ou se é algum ditado popular, mas é uma frase com bastante sapiência, né? Sabedoria. Porque, de fato, dignificar-se também tem o pressuposto de criar identidade, né? Uma identidade digna. E você sabe o que eu acho legal do nosso papo aqui? Ter ido já pro caminho da paternidade, né? Da questão de ter filhos e tudo mais. Porque na família de vocês, né? Conhecendo a família de vocês, primeiro que todo mundo ali profissionalmente é expoente na área de atuação. Você, sua irmã, seu pai, sua mãe, todo mundo manda muito bem, né? A Mari trabalha numa multinacional também. E o mais legal disso é que você e ela conseguiram estabelecer a carreira de vocês de forma muito surpreendente, né, antes de ter filhos, e conseguiram dar essa manutenção com auxílio, um auxiliando o outro. Sim. Né? Sim. Então, eu acho que é uma mensagem bacana pra gente deixar aqui, como vocês fizeram para que isso ocorresse de forma saudável. Então, há 10 anos atrás, foi quando a gente estava retornando de intercâmbio, tanto eu quanto a Mari, minha esposa, e nesse momento, nós dois ingressamos nas empresas. Eu entrei como estagiário na empresa que eu estou hoje, e a Mariana entrou na multinacional que ela trabalha hoje. E nós dois fomos construir. Naquele momento, a gente era namorados. Sim. Mas a gente já tinha uns 3 anos de namoro, mais ou menos, na época. Apresentados por mim, diga-se de passagem. Aqui tá o cupido de tudo. E a gente começou... A gente sempre trabalha... A Mariana é extremamente interessante como ela pensa, porque... Eu sou um pouco mais acomodado. Eu tenho essa tendência a ficar mais acomodado. A Mariana, não. Então, e aí a gente foi colocando, como posso falar? Objetivos. Então, a gente vai atingir esse ponto, a gente vai fazer isso, a gente vai atingir esse outro ponto.
E sempre querendo crescer na carreira também. Então, o crescimento na carreira estava atrelado aos sonhos. E a partir daí a gente foi construindo e trabalhando o que a gente tinha para fazer. Nesse momento, eu ainda estava na faculdade. Então, assim, trabalhava durante o dia, estudava à noite, né? E logo que acabou a faculdade, né? Que aí passou pelo processo estagiário, trainee, depois virei engenheiro. Tudo isso foi junto com o nosso relacionamento que a gente construiu. Então, nesse período, né? A Mariana se estabeleceu na empresa que ela estava, eu me estabeleci na minha, porque o primeiro contrato era por tempo determinado. Então, podia chegar no final e não acontecer nada. Certo. Podia sair e estava tudo bem, né? Que esse era o que estava acontecendo. Mas não foi isso. A gente se destacou, começamos a subir nas empresas e aí o relacionamento foi se construindo, foi tendo mais maturidade. É isso que a gente percebe. Foi fácil? Não. No sentido de... A gente era bem novo ainda na época. Né? A gente tinha 20 e poucos anos. E o relacionamento foi amadurecendo com a gente também. Então, não foi nada perfeito, mas sempre teve um negócio muito importante que sempre foi muita conversa. Tem que estar falando abertamente o que está acontecendo. Perfeito. Né? E os sonhos, os objetivos têm que estar alinhados. Então, o que eu queria para mim, vamos falar assim, somente profissionalmente, também era o que a Mariana queria e para ela também. Um exemplo claro disso foi uma época que a Mariana chegou para mim e falou assim: acho que tem a possibilidade de eu ser transferida fora do país. E aí? Nesse momento, sem ou com filho? Sem filho. Sem filho. Sem filhos ainda. Certo. Vamos. Se tiver, a gente vai ter que... A gente vai. Lógico. Enfim, mas não são todas as pessoas que abrem mão. Perfeito. Então, o ponto que eu quero chegar é assim, tem que ter uma cumplicidade dos dois, tem que estar falando abertamente. Então, mesmo agora, depois com os filhos, né? É um casal. Não é responsabilidade somente de um, não é responsabilidade somente do outro. Então, em casa, e isso vem dos exemplos que a gente teve nas nossas famílias, tanto na minha quanto na família da Mariana, a figura masculina nunca exigiu ou ordenou, demandou coisas da figura feminina, que fossem funções somente dela. Que é o que a gente tem como histórico, que a gente escuta. Mas, e por causa desse histórico, a gente funciona da mesma forma em casa. Então, não são as crianças, né, e o nosso relacionamento, junto com a vida profissional, não são responsabilidades somente de um ou do outro. É nosso. Perfeito. Eu acho que isso é um relacionamento maduro e consciente das responsabilidades sociais e civis de cada um. Porque, né? Quem acha que ainda vivemos em 1600, né? Não dá. Exato. Mas foi dessa forma. Então, assim, muita conversa, muita transparência no que está acontecendo. E aí, nesse meio de tempo, a gente começou a subir na carreira profissional, né? E um apoiando o outro. O momento mais conturbado, eu acredito, antes de ter filho, foi bem nesse período, logo que a gente casou e antes de ter a primeira filha, foi que nesse momento, essa história é bem interessante. Na semana que a gente ia casar, eu recebi a notícia de que eu seria transferido. Certo. Para outra unidade. E ficava meio inviável no começo ficar viajando ou... Bom, enfim, a gente acabava de comprar apartamento, ia casar, enfim, muito, muito recente tudo. Então, acabou que esse primeiro 1 ano, logo que a gente casou, eu ficava a semana fora. Certo. Então, mas a gente vale lembrar que a gente já tinha experiência de relacionamento à distância. Sim. Do intercâmbio, né? Mas enfim, não era alguma coisa que a gente queria. E que traz as suas dificuldades. Exato. Né? Lógico. E logo após começou a pandemia. E aí começou a pandemia, home office e tudo mais, a gente decidiu se mudar para a cidade que eu tinha sido transferido. A Mariana estava de home office, não teria mais por que ficar. Nesse momento, eu já não estava tão satisfeito como onde eu estava, enfim. E aí
a gente tomou a decisão eu tomei uma decisão na empresa de tentar voltar para a unidade que eu estava antes. Funcionou, deu certo. Foi um momento bem tenso, mas ao mesmo tempo foi o momento que a gente decidiu engravidar. Então, assim, foi tudo se encaixando. Se vocês tinham um plano do tipo de voltar para depois ter. Não. Foi tudo junto, né? Nada. Então, tinha um plano de engravidar, mas foi tudo junto, misturado, e pandemia. E, cara, você sabe, o Breno estava aqui semana passada, né? E a gente estava conversando sobre essa questão da necessidade da flexibilidade de decisões rápidas na logística. Mas fazendo um paralelo com o que você está dizendo, toda decisão, ela exige certa flexibilidade. Porque você, de uma hora para outra, pode ter que tomar uma decisão. E é o que você disse. O importante dessa frase, dessa mensagem que você está trazendo, é assim, não tenham tanto medo. As coisas vão se arrumando, né? É lógico, existem desafios maiores, né? Não dá para colocar tudo dentro do mesmo cesto. Mas existe também essa possibilidade de adaptação, de mudança, desde que haja também companheirismo, né? Uma conciliação do que pode ser feito. Exatamente, tem que estar alinhado. O objetivo tem que estar alinhado. No final, o relacionamento é igual a gestão, porque no final, gestão é relacionamento, enfim. Se não tá tudo alinhado, não vai encaixar. Não vai dar certo. Mesmo que você sofra os desafios e os desvios, que isso vão acontecer, fato. Mas se tá tudo alinhado, você tem a visão de onde a gente quer chegar, beleza. Ajusta a rota e volta. Eu vou guardar esse episódio pro Dia dos Namorados do ano que vem. Ótimo. Tá? Eu posto lá, eu deixo pro povo aí. Não, mas assim, foi bacana a gente entrar nisso. A gente então veio da paternidade, falando do relacionamento e de como é importante, né, essa conciliação de objetivos pra gente poder manter uma vida saudável pro homem e pra mulher. Ou, né, vamos ser mais abrangente aqui para qualquer casal que queira, né? Exatamente. E eu acho que assim, Gui, agora a gente pode entrar um pouco mais a fundo, né, nas suas especialidades, nas suas habilidades. Ele provavelmente sabe fazer uma bomba atômica, mas nós não vamos ficar perguntando disso, tá? Melhor não, deixa pra lá. Não, porque o cara fala que ele faz engenharia química, a galera já fica, mas você sabe fazer uma bomba atômica? É só enriquecer o urânio? É só... Não, é sempre esses comentários. Quando a gente fala que a gente fez, né, formato de engenharia química, todo mundo pensa, então você é químico. Não, é completamente o contrário. Química é o que eu menos sei. Certo. É muito engraçado. Fui pego de surpresa aqui agora também. Exato, porque na verdade, o curso de engenharia química, na verdade, é um curso de processos, é um curso de transformação. Como que eu pego um açúcar ou qualquer matéria-prima e transformo num produto de valor agregado? O meio de caminho é toda a engenharia química. Lógico, pode estar envolvido reações, mas, enfim, não necessariamente. Você aprende química, mas você não necessariamente subvive daquilo ali, né? Não. Exatamente. Então, na verdade, o melhor nome seria engenharia de processos. Esse seria o melhor nome para definição do curso, entendeu? Ou da profissão. E o que deu na sua cabeça quando você falou assim, cara, vou fazer engenharia química? Isso daí. Bom, durante a escola, né, eu sempre tive, não só na escola, mas durante toda a vida, eu sempre tive mais aptidão para a área de exatas. A área de humanas, uma negação. Certo? Eu não tenho essa memória, porque pra mim isso era bom em tudo, mas tá bom. Havia dedicação, tá, gente? Não, dedicação sempre tem que ter, mas naturalmente tinha uma aptidão para a área de exatas, então principalmente física, química e matemática. Legal. Então, partindo disso, eu procurei um curso que conseguisse unir tudo isso. E engenharia química foi esse curso. Fui muito feliz durante o curso, não me arrependo do curso. Apesar de não ter depois ter entendido que eu não tenho tanta aptidão para química ou para certas áreas, mas os conceitos, enfim, como se trabalha, né? Eu acho que é interessante. Por quê? No final das contas, hoje trabalho um pouco mais com gestão, mas ainda trabalho muito com desenvolvimento e suporte à produção. No final das contas, isso é resolução de problemas. E quem faz engenharia, geralmente, gosta de resolver problema.
Sim. Usando lógica e usando os conceitos, enfim. Cada engenharia na sua especialidade. Mas é isso que depois me chamou a atenção para a área que eu atuo, enfim. Mas a gente resolve o problema, acha um problema, propõe uma solução, testa e coloca para rodar. Então, é isso. Então, como trabalha. É quase igual a engenharia de computação. Exato. Só que a engenharia de computação, a gente cria o problema e aí depois a gente acha a solução para ele também, entendeu? Pode ser também. Pode ser também. Porque eu vou falar pra você, viu, cara? Nós somos bons pra fazer bug, viu, cara? Depois achar o problema é complicado. Mas eu queria perguntar exatamente nesse sentido, né? Uhum. Quando você está trabalhando com processo e com resolução de problemas, é óbvio que alguns problemas são ocasionados por falha humana. Sim, com Né? certeza. Por mais que a gente automatize e tente evitar que isso ocorra, vai acontecer. Aí minha pergunta é, hoje, lidando com a gestão, né? Então, como gestor, você é gestor de pessoas ou de processos? Ou dos dois? Dos dois. Dos Certo. dois. Mais de processos do que de pessoas. Mas se você Mas ainda tenho. Sim. tem um time dedicado para você? Sim. Tá, legal. Então, assim, vai ficar melhor ainda, então, a pergunta. Porque a minha pergunta é assim, quando essas pessoas erram ou quando você erra, né? Com que naturalidade, com que tipo de abordagem você acaba lidando com isso? E quais são esses problemas na engenharia química? O que pode acontecer de fato? Então, vamos lá. Primeiro, são alguns erros. Não erros, não necessariamente erros, mas problemas que a gente encontra. Isso, perfeito. Vamos falar. Então, você tem um problema relacionado à qualidade do produto que você tá fazendo. Uhum. Enfim, aí você volta para trás todo no processo olhando. A gente tem que enxergar o erro não como uma penalização. Ok. Essa é a primeira premissa que eu tento seguir. Erro, a gente não tem que penalizar e depois que tem o erro, beleza. Qual que é a primeira consequência? Tem algum impacto que a gente precisa tomar alguma ação rápida? Uhum. Porque, beleza, o erro tá ali, tem que corrigir. Se você não tomar nenhuma ação rápida, ele tem uma consequência que ele vai se estender. Então esse é o primeiro, vamos falar assim, primeira etapa. Uhum. Identificação. Identificação. Tem. Não. Sim, não. Se sim, tome ação e resolva. Para o problema. Não encontra a causa. Para o problema. Isso, perfeito. Concordo. Depois você usa todas as metodologias lá. Espinha de peixe, que é o Ishikawa, enfim. Beleza, aí vai Cinco Five da- Whys, vai pra onde você quiser. Exatamente. E aí você vem identificando para chegar na causa raiz do problema, que aí pode ser tanto o processo em si quanto pessoas, Uhum. para você atuar na causa raiz e evitar que aquilo ocorra novamente. Porque o ponto é assim, beleza, o erro aconteceu. Tá ali. O interessante é que ele não volte. Então, se ele voltar, significa que você não chegou na causa raiz da primeira avaliação. Exato. Então, é isso que tem que chegar. Quando a gente está... Isso mais relacionado a processos. Quando a gente está falando de erros de pessoas, vamos falar assim, parto do princípio que primeiro tem que confirmar se a pessoa sabe. Então, o jeito que eu gosto de trabalhar eu gosto de chamar a pessoa e eu gosto de trabalhar com pergunta. Às vezes até meio chato no final das contas. Certo. O tipo de feedback que Exato. demanda esse tipo de atitude é assim mesmo. Mas é muito questionador no sentido assim, tá tudo certo aqui mesmo? Uhum. Se sim, por quê? Se não, por quê também? Ah, tá. Certeza? Certeza. Então, tá bom. Então vem aqui, senta aqui, vamos conversar. Tô vendo isso? Sim. Ah, então não pode ser assim por causa disso. E mostra onde que tá o erro, por que errou, Uhum. e volta pra trás, né? Não existe o porquê sim como resposta, né? Não existe. Exato. Exatamente. Dá o motivo, explica, né? Exato. Só falar que errou e esbravejar com isso não adianta. Você pode ficar bravo. E uma coisa que eu tento me policiar, que às vezes eu tenho um pouco de pavio um pouco curto, dependendo da situação. Cara, eu vou me impressionar o resto da minha vida com as pessoas mesmo. Tá, me diga, porque eu não consigo imaginar você. Existem duas versões do Guilherme. né? Eu sei, é que eu nunca me acostumei com essa outra. Existe a versão fora do trabalho, que é a que você conhece, tá? Ursinho carinhoso. Exato, sempre relaxado, mas a versão do trabalho é mais agitada e demanda. Lógico. Eu entendo. Todo mundo é multifacetado. Eu também Exato. tenho a minha versão, né? E às vezes, então, eu não gosto de conversar com algum colaborador vendo que tem algum erro no momento que eu acabei de ver. Ah, tá, legal. Pra Processa primeiro. Para eu evitar
falar coisa que você não deve falar, entendeu? Uhum. Então, para evitar qualquer problema, então pensa, olha. E às vezes, até o que eu faço, eu escrevo. Eu meio que roteirizo o ponto, para eu não deixar de esquecer nenhum ponto. E também para me nortear, para falar assim, beleza, passou uns 10 minutos já baixou um pouco, aí agora chama, conversa e resolve, entendeu? Bacana. Essa abordagem, inclusive, é uma abordagem bastante difundida em treinamentos de liderança, né? Que é você não lidar com o problema de cabeça quente, as emoções, Exato. obviamente, que vão intervir. E, inclusive, pode levar você a vieses, né? Exato. Né? Porque, assim, quando a gente tá falando de psicológico, gente, nós somos humanos, né? Então é importante a gente lembrar disso às vezes. Exato. Né? E um outro ponto que é sempre muito importante, que eu fui aprendendo ao longo da minha carreira, com alguns gestores que já passaram, é assim, beleza, ele errou. Por que ele errou? Talvez você mesmo tenha errado, ou no treinamento, ou em passar em alguma informação. Então, o ponto não é só corrigir e apontar o erro do colaborador, mas e você? Exato. O que você pode fazer para melhorar e evitar que esse erro aconteça para as pessoas? Então, isso é algo que eu tenho desde que eu fui promovida na gestão, tem algo que vem martelando na minha cabeça, mas também ajustar como as pessoas trabalham. Existem pessoas que, se você segurar muito ou tiver muito em cima, a pessoa não rende. Não adianta. Sim, e deixa eu te fazer uma pergunta, cortando um pouco você, Não, desculpa, pode falar. é porque senão acabo esquecendo também. A questão que você está falando de ficar em cima, é microgerenciamento? Ou você está falando de fazer um acompanhamento através, por exemplo, de um Kanban, de uma metodologia ágil? Não seria um Kanban, seria de ficar como se fosse quase um microgerenciamento, Tá. de ficar questionando e monitorando assim muito de perto. Uhum. E eu tenho notado assim que na grande maioria das vezes demanda muito trabalho seu, você ficar em cima. Perfeito, exato. A pessoa se incomoda Sim. e não rende nenhum pros dois. Então eu tava indo por esse caminho aí. Exato, e não vai render para nenhum dos dois. Então o que eu tenho percebido é assim, negócio é o seguinte, nós temos isso aqui para resolver, teve esse problema, beleza? Aconteceu isso, vamos corrigir, e a partir de agora, você resolve? Resolvo. Eu tô aqui. Se você precisar de alguma coisa, venha falar comigo. Exato. Tal data a gente conversa de novo. Combinado? Combinado. Ponto. E aí aquilo, né? Combinado? Não sai caro. Exato. Essa é muito boa, né? Exato. Essa e ema. Cada um com seus problemas, exatamente. Isso aí, mano, se você colocar isso na parede do escritório, velho, 90% da cultura tá feita, Tá velho. resolvida, cara. Mas é exatamente isso. A partir do momento que eu comecei a mudar essa maneira, né, de, entre aspas, deixar mais solto. Sim. Porque, no final das contas, é seu projeto também, né? Mas, cara, não, é responsabilidade da pessoa. É o trabalho dela. Então, ela tem que aprender a correr atrás. Exato. E faz parte de você relembrar alguns pontos que a pessoa precisa. Você pode dar e como que tá? Exato. Tá tudo bem? O acompanhamento remoto, ele é importante. Se você é o gestor, né? Você, no final das contas, é que vai acabar sendo que vai responder. O responsável. Exato. Então, assim, beleza, você deu prazo de um mês, mas chegou no 25º dia e no teu acompanhamento remoto você visualizou que o negócio não vai ser entregue, você pode dar aquela cutucada, porque é importante. Às vezes, eu digo, assim, também estou em um cargo de gestão, mas eu, enquanto gerido, né? Porque a gente tem o nosso chefe também, né? Sim. Eu, enquanto gerido, às vezes eu até gosto de, tipo assim, tá chegando perto do target ali, né? Do limite, alguém me perguntar. Porque às vezes pode acontecer de eu ter deixado passar alguma coisa, ou de eu não ter revisto aquilo no período que eu deveria ter revisto. Sim. E aí, cara, eu vou olhar e vou falar, opa, peraí, deixa eu dar uma olhada nisso aqui de novo. E você fala, achei. Pode ser que haja um problema. Então, não acho problemático você trazer isso, né? Exato. Então, mas vai por aí desse aprendizado, né? On the job, né? Então, tipo, tá ali no meio do trabalho e você vai aprendendo, vai testando e é muito engraçado, porque cada um é de um jeito, né? Todo mundo fala isso, é um clichê, eu sei, mas assim, no dia a dia, você receber esses retornos e aí você vai pegando os pontos de cada pessoa e você vai sabendo como usar. Essa
ferramenta da gestão de você tentar ser um pouco mais observador e ver como as pessoas respondem aos estímulos Sim. e conseguir trazer isso, dessa pessoa eu preciso dar pressão nela, porque senão não funciona. Certo. Essa pessoa, se eu só solto na mão dela e daqui a pouco tá de volta. Então, saber como Dosar e como otimizar também, exato, né? Isso é fantástico. Então, porque eu acho que assim, você já tá levando para esse lado, obviamente, né? As falas, elas nunca são completas, a gente tá tendo uma conversa aqui, então sempre um pode contribuir com o outro. Exato. O que eu vejo do que você falou é que, assim, às vezes existe uma pessoa ali que você tem que pôr pressão, de fato, mas a ideia é que você comece a trabalhar essa pessoa para que você não tenha mais que pôr pressão. Também. Né? Não preciso mais, exato. Exato. Tipo assim, hoje eu sei que eu tenho que pôr, porque senão não vem. E gente, acontece, tá? Tem que fazer funcionar também, né? Uma parte da empresa é isso. E aí, quando você nota essa necessidade, aí eu entendo que, mas como que eu tiro a necessidade de pôr pressão? Vamos pôr essa pessoa num treinamento de responsabilidade, né? Treinamento é uma ferramenta maravilhosa, mas às vezes o que eu tenho notado é assim, eu já escutei, eu não lembro de onde eu escutei essa referência, mas assim, como se fosse uma obesidade de informação. Certo. E obesidade de informação não contribui. Então, porque você pode colocar a pessoa em 300 treinamentos, mas treinamento não é prática. Perfeito. Então, se a pessoa não, você percebe que a pessoa recebe treinamento, mas ela não consegue aplicar, então o treinamento não é efetivo. Perfeito. Então, o que eu quero dizer é que, beleza, treinamento é uma ferramenta, mas prática é testar rápido, testar de forma eficiente, né? Que é o que está muito em voga hoje com as metodologias ágeis, né? Testa rápido, erra rápido e corrige já. Mas testou, tá funcionando, tá aplicando? Tá funcionando? Não. Então, como que a gente ajeita? Precisa de mais um treinamento? Não. Mas é exatamente desse sentido. E o que tem contribuído muito no nosso dia a dia lá é Kanban. Kanban funciona, tá funcionando. E não só isso, né? Outras metodologias, mas a gente não pode esquecer também da validade, não da validade, mas como a metodologia tradicional de projetos, ela contribui, ela funciona. Então, é um ponto que a gente não pode estar muito em voga hoje, as metodologias ágeis e tudo mais, mas não são todos os projetos que se encaixam. Perfeito, cara. Isso aí precisa ser dito. Alguém tem que avisar o mundo. Exatamente. Né? Nada contra o Scrum. O Scrum é excelente. Funciona. Mas não é toda metodologia, todo projeto que você consegue aplicar. Eu acho que as pessoas, corporações, todo mundo começou a perceber isso já, né? Já tá diferente. Mas eu lembro que no começo do Agile, cara, a galera tava numa evangelização do Agile de tipo assim, cabe onde você quiser, e não cabe. Né? Por isso que você tem Waterfall, por isso que você tem outras metodologias de projeto. Exato. E assim, cara, se você for procurar uma certificação, lógico que se você fizer uma certificação de Scrum, de Agile, isso vai te ajudar também. Mas PMI, PMO, né? Cara, isso ainda é o core, ainda é o núcleo do projeto. Então eu concordo 100% com o que você está falando. Exatamente. Tanto que agora eu tô cursando exatamente, fazendo MBA de gestão de projetos e processos, né? E é exatamente isso. E o ponto que às vezes que eu tenho reparado muito, não é que a pessoal quer fazer uma metodologia ágil, é que o que o pessoal, eles não têm visualização daquilo que ele quer. Então, não é um problema da metodologia em si, é um problema que você não vê. Se você não vê, você não mede. Se você não mede, você não gerencia. Então, esse é o ponto. Então, a metodologia, a Waterfall, enfim, a metodologia tradicional, vamos dizer, do PMI, do PMBOK, enfim, blá, blá, ela funciona desde que você enxergue. Exato. Que é isso que o pessoal está começando a entender agora. Eu não preciso... O pessoal confunde metodologia ágil com velocidade de desenvolvimento. Sim. Uma coisa, outra coisa, entendeu? Então até, né, a gente tem tido bastante conhecimento sendo disponibilizado na internet, né, com relação a Agile. E muito do que se vê é que o ágil não necessariamente é rápido. Exato. Né? A gente está falando de sprints, né? A gente está falando de coisas com ciclos menores. Mas esse ciclo menor,
ele pode ser de 6 meses se antes era 5 anos. Exato. Né? Então, assim, não necessariamente a gente está falando de uma coisa que tem que acontecer do dia para noite, em algumas horas e tal, e isso confunde muitos gestores, cara. Exato. E isso, não só gestores, mas confunde a empresa. Sim. Por que eu tô falando? Tudo depende do que você trabalha. Uma coisa é você trabalhar com uma empresa de software, que o desenvolvimento é rápido. Exato. Rápido comparado, Tem que ser. rápido comparado com uma empresa que vende produto físico. Sim. Então, às vezes, o produto físico, você vai fazer um teste, demora um mês de teste. Ou, assim, uma etapa. Aí você vai passar por todas as etapas de aprovações, enfim. E tem ciclo de vida, né? Tem o life cycle do produto também. Às vezes você tem obsolescência programada, às vezes você não tem. Exato. Então, aí você vai colocar um método ágil para gerenciar isso. Não funciona. É mesmo. Entendeu? Uhum. Então, o ponto é, vamos prestar atenção qual tipo de metodologia para qual tipo de projeto e ter agilidade. E aí a gente tem que usar todas as ferramentas disponíveis, né? Visualização dos dashboards, enfim. Aí tem que... Se você tiver que contratar alguém hoje, né? Não sei como tá a disponibilidade de vaga do mercado, nem nada, mas assim, hoje para a área que você atua, não necessariamente na gestão, mas também para a área que você gerencia, projetista talvez seja, assim, um dos principais... A gestão de projetos, no caso, seria um dos principais skills que você buscaria na pessoa? Sim. Tecnicamente falando, sim. Tá. Tecnicamente, sim, faz diferença. Porque a pessoa já vem com essa bagagem assim, tá pronta para botar para rodar, né? Enfim, o que colocar. Mas um ponto que tem que ficar muito claro é da pessoa. Tecnicamente, gestão de projetos, mas lado pessoal, né? Os soft skills e tudo mais. Ah, perfeito. Uhum. É muita vontade e não é nem... Eu não diria nem proatividade, mas a pessoa tá aberta e ter vontade de trabalhar. Então, acho que isso é mais importante do que a parte técnica. Porque se você tá aberto e tá disposto, cara, é muito mais fácil. Ensinar. Exatamente. A pessoa tá ali, tá disposta, ela tá ouvindo. Então, é assim, tá disposto para trabalhar? Vamos trabalhar? Eu eu comentei com um colaborador meu, eu falei, cara, você tá afim de trabalhar mesmo? Porque esse ano vai ser... se você tiver afim, vem junto. Porque, cara, vai ser pancada e vambora, entendeu? Assim, é lógico, né? Quando a gente tá falando de um ambiente empresarial saudável, apesar de ser pancada, a gente fala assim, às vezes assusta, né? Mas a verdade é assim, é pancada porque a demanda é grande. Mas, né, você fazendo isso dentro do que é humanamente plausível, fazendo uma divisão coerente de trabalho, você leva na boa, né? Exato. Mentalmente não pesa, né? Esse é o isso ponto. Que é importante a gente deixar claro, porque às vezes os caras até... Não, assim, isso precisa ficar muito claro. Assim, o ambiente de trabalho faz toda a diferença. Lógico. Se a gente deixar um ambiente de trabalho pesado e com essa cobrança extrema, enfim, não vai rolar. A gente não vai conseguir. Então a gente tem que tentar deixar o ambiente de trabalho o mais tranquilo possível. Sim. Entre aspas, mais informal. Informal no sentido de... Não que é tudo brincadeira, mas a gente gosta de dar risada, a gente gosta de fazer piada. Então isso não é proibido, jamais deve ser, para conseguir reduzir a tensão do que a gente trabalha. O nosso trabalho é sério. Então, assim, às vezes a gente tá no laboratório. Ou no meio da fábrica. Não é um ambiente gostoso de estar. Não é um ambiente tranquilo. Tem barulho, tem produto, enfim. Você tá tenso, você tá olhando todas as coisas. Mas se você consegue quebrar um pouco isso com uma risada, com um sorriso, deixar o ambiente mais tranquilo, cara, faz muita diferença e o trabalho flui muito melhor. E você abrir também, né? Exato. Você ter essa abertura com as pessoas, é aquele negócio. Pô, se eu preciso falar com o meu chefe, e para falar com ele eu preciso marcar uma hora, mandar um e-mail ou ligar pro Papa para perguntar se eu posso, acabou. Você já acabou com o seu canal de comunicação. Eu preciso ter abertura com os meus liderados para que eles possam falar comigo enquanto líder. É lógico que a agenda é importante, né? Tem momento que não dá e tal. Mas a gente tem que ter abertura, né? Fala aí. Exato. Primeiro, se você não tem tempo para falar com o seu liderado, você não é líder. Não exatamente, já errou aí. Porque você é líder, você é gestor de alguém. Você pode ser gestor de um processo, mas processo é gerido por pessoas. Eu adoro muito essa definição que eu escutei algumas vezes em alguns podcasts, que
uma empresa, um CNPJ, é uma junção de CPFs. É perfeito. E isso é perfeito. Então, empresa é pessoa. Então, o gestor ele tem uma função assim, cara, você tem que estar lá para ouvir todo mundo. Pode não ser seu subordinado direto, mas você vai ouvir do mesmo jeito. E se você conseguir ajudar, você vai ajudar. Faz parte do seu trabalho. Não é possível que você não tenha tempo para conseguir fazer isso. Se você não tem tempo para escutar algum colaborador da empresa, então você está gerenciando errado o seu tempo. Eu também acho. Entendeu? E aí, quando a gente fala de gestão de tempo, né? Gestão no tempo, que foi uma coisa que o Glauber falou aqui, que foi bem legal também. Muito bom. Ele falou assim, ninguém faz gestão de tempo, o tempo é o mesmo. Você faz gestão no tempo. Fato. Né? Eu falei, olha só que legal. E a gente conversando sobre isso, é muito claro para mim, por exemplo, que hoje existe uma dificuldade muito grande de interpretar pessoas, né? Até, às vezes você fala, eu vou ter uma conversa de meia hora com uma pessoa. Aquela pessoa não precisa de meia hora, ela precisa de mais, né? Existe isso também nessa pluralidade de pessoas que a gente tem que lidar. Mas eu ia perguntar para vocês, na verdade, com relação a essa pluralidade, vocês fazem alguma identificação através de ferramenta, DISC, alguma coisa assim? A gente já fez, a gente já usou DISC. A gente usou um outro agora que foi Clifton Strength. Legal. Que ele foca diferente. O DISC ele dá a sua personalidade, né? Dominante, influente. Isso. Mas perfil predominante. Perfil predominante. Esse outro que ele olha, são 38, enfim, pontos fortes. E de acordo com o questionário lá, igual o DISC, ele dá quais são os seus pontos fortes. É um outro jeito de pensar, que isso está começando a aparecer um pouco mais, que assim, cara, a gente sempre pensa, né, vamos falar assim, tradicional qual é o seu ponto fraco e como que eu posso melhorar seu ponto fraco. Tá. Esse vamos falar assim, tradicional. Old school. Mas o que também está aparecendo hoje é o seguinte, qual que é o seu ponto forte? Como que eu posso usar o seu ponto forte para melhorar ainda mais? Vamos potencializar. Exato. E isso foi muito interessante, porque nessa história de ser gerido, né, a gente fez esse questionário, saiu os resultados e tudo mais. E aí, recentemente, semana passada, o nosso gestor juntou a equipe dele de gerentes numa sala durante 3 horas para cada um compartilhar o seu de maneira bem informal, para cada um ver onde que está a influência, onde que estão os potenciais, enfim. Então, é interessante porque você começa a entender algumas atitudes e você para de ficar irritado com alguns questionamentos, não questionamentos, mas com algumas atitudes que as pessoas têm no dia a dia. Que você pode não concordar, mas a pessoa é daquele jeito, não vai mudar. Exatamente. E o que você vai fazer? Exatamente. Então isso te dá ferramenta, te dá embasamento para você saber como lidar com as pessoas, né? Então, como que você potencializa isso? Então a gente usa, tá aumentando mais e eu acredito que tá ficando melhor porque a gente tá começando a ver principalmente os pontos fortes. Aqui no iPod, né? Na verdade, o iPod é um braço da minha empresa, da iLead, né? E na iLead nós disponibilizamos a oportunidade para quem quiser, né, adquirir o DISC de maneira paga, mas é um preço super acessível. Só que a ideia é que a gente possa democratizar o acesso ao DISC, porque é óbvio, né? A gente está falando de grandes empresas de treinamento, e os custos são variáveis, né? Mas o que a gente tenta fazer é democratizar esse custo para algo mais acessível, para que as pessoas possam ter essa experiência que normalmente só é disponibilizada em multinacional, em empresas que estão preocupadas com a classificação daquela proeminência da pessoa. Então assim, eu quero saber se o meu time tem só dominante, porque vai dar conflito, entendeu? Eu quero saber se tem uma galera ali que é estabilidade para manter o pé no chão. Então, assim, é lógico, aquilo eu sempre deixo claro, né? A gente faz também acompanhamento de desenvolvimento de pessoas, né? E eu sempre deixo claro que o DISC não é uma ciência, né? Ele é embasado em estatística, o que é diferente de ser ciência. Exato. Né? Mas é uma estatística muito robusta. Então, a gente pode usar como referência para reflexão. Então, o que eu tento, às vezes, falar para o pessoal é que, assim, eu tô vendendo um produto que eu nem quero que você acredite que é ciência, que aquilo é você, que aquilo vai resolver. Eu quero que você entenda que aquilo é um ponto ótimo de início, entendeu? E como você disse, você já fez, eu queria saber,
não só do DISC, né? Acabamos culminando aqui nesse tema, mas assim, você fez, você já deve ter visto qual é a tua predominância. Você achou que fez sentido, que foi bom? Fez sentido. Fez sentido, deu um dominante muito alto. Caramba, isso tá muito errado. É muito contraditório, porque é assim, é aquilo que eu falei, as multifacetas que a gente tem no trabalho. Exato. Então, deu um dominante alto e influente não. Eu não lembro agora se deu um analítico ou estabilidade, agora não vou me lembrar, que já faz um tempo. Esse último das forças, né, dos pontos fortes, ele deu... esse eu achei que foi muito interessante. Que ele deu... que eu sou competitivo. Certo. Isso é fato. Uhum. É competitivo. É cara de relacionamento. Uhum. Relacionamento de ética. É relacionado para ética. Exemplo. Legal. Relacionamento... Qual que é o outro? Estudioso. É um ponto forte de querer buscar sempre coisas novas. E aí faz todo sentido comparado com a área que eu atuo. Com certeza, né? Então foi... Esses ele classifica lá nos top 5, né? Mas esses são os que eu lembro agora de bate-pronto. Mas fez... Os pontos fortes eu achei que foi mais... Deu mais sentido do que o próprio... Não que o próprio DISC, mas o DISC ele dá um perfil de como você é. Isso. O ponto forte, ele vai te dar um outro norte de como que você olha, né? E esse Clifton Strengths, é isso, né? É. Ele tá numa versão 2.0. Eu acho que tem um livro disso, inclusive. Não sei te falar. Eu tô me recordando de alguma coisa assim. Mas assim, de novo, não são as únicas metodologias. Não. Existem muitas outras. Eu falo do DISC porque foi a única que eu fiz a fundo, né? Posso fazer essa agora para testar também. E, de repente, até disponibilizar como opção. Eu gosto de trazer isso como viabilidade para as pessoas, porque, cara, eu tô com 4 mentorizados agora, né? Certo. E são todos jovens, né? Então, o mais velho tem 22 anos. E essas pessoas que eu tenho mentorizado, elas têm me mostrado tanta coisa diferente na geração subsequente à nossa, que, cara, é muito importante você ter essa análise, não só de si mesmo, mas essa compreensão de como o outro se enxerga, cara. Porque senão você não consegue gerir. Não consegue. Perfeito. Né? Perfeito. Um recado. Pessoal, façam, tá? Contratem a Elite e façam o DISC. Primeira coisa. Isso. Ajuda nós aí. Mas, tirando a brincadeira, mas é uma ferramenta de gestão. Isso. Então, se é uma ferramenta de gestão, é interessante que a maioria, e assim o trabalho que vocês estão fazendo é sensacional para tentar disponibilizar para quem, vamos falar assim, para as empresas que não têm, vamos falar assim, o poder aquisitivo que as multinacionais têm. Exatamente. Então, é extremamente importante e interessante. E isso que você comentou dos mentorizados é o que a gente sente na pele com o pessoal que chega... Não que a gente é velho, a gente não é velho, a gente é muito novo. Sim. Mas o pessoal que chega mais novo, a gente já sente essa diferença que você não pode tratar da mesma forma como você foi tratado. Exato, e não dá pra ignorar a diferença. Porque você precisa do resultado. Exato. No final das contas, não é que você tem que ser mais bonzinho. Não é bonzinho. Não. Eu preciso que você dê resultado. No final das contas é isso, porque a gente não tá na empresa a passeio. Não. A função da empresa, o objetivo da empresa é lucro. Exato. Primeira coisa. Isso é importantíssimo, né, gente? A empresa, ela pode até ser muito boa, bacana, mas ela não é boazinha como essência. Exato, né? perfeito. Perfeito. Tem missão, visão, ótimo. E isso alinhado. Precisa... essa cultura, você tem que estar alinhado. Isso. Mas que toda empresa tem como objetivo é lucro. Então, o lucro parte do princípio que você precisa dar resultado. Exato. Se o gestor não prestar atenção em como que as gerações vêm, como que você trata, e aí você precisa, às vezes, você precisa, entre aspas, aliviar um pouco para conseguir conquistar o pessoal, porque você precisa trazer para o seu lado. Com certeza. Aliviar um pouco para trazer o pessoal para o seu lado. E um ponto que eu tenho notado muito que é aquela história do Simon Sinek lá do Golden Circle, do tudo começa pelo porquê. Cara, precisa convencer. A gente precisa convencer e explicar o que está acontecendo. Quando você explica e abre o jogo,
a pessoa, ou ela vai falar assim, não, isso daqui não é pra mim. Isso. Ou ela vai falar, beleza, tamo junto. E a hora que ela fala tamo junto é que o negócio flui. Então, é isso que eu tenho percebido, principalmente com as gerações mais novas, que eu preciso convencer. E não só com as mais novas, até mesmo eu. Se meu chefe vem pra mim e fala assim, você tem que fazer isso, eu falo assim, por quê? Exato, né? Até porque quem recebe ordem cegamente tende ao erro, né? Exato. A história já nos mostrou isso em algumas situações bastante extremas, né? Exato. Então, cara, precisa discutir, precisa entender, você precisa me explicar. Se você não explicar, a pessoa não compra a sua ideia e a pessoa precisa comprar a sua ideia. Exato. É como que você compra, como que você conquista. Aí você tem diferentes referências, como fazer isso, de poder influenciar as pessoas, mas na essência tem que explicar, a pessoa tem que estar contextualizada. Se ela está contextualizada, ela veste a camisa e ela põe para quebrar na empresa, entendeu? É isso a essência, é isso que eu vejo que o gestor tem que fazer. Ele tem que botar o time dele para vestir a camisa e dar o resultado que tem que dar. Você sabe que eu gosto muito da Camila Farani, que é uma das Shark Tankers, né? Então ela... Agora eu não sei se ela tá nessa versão ou não, mas ela já foi, né? Uma tubarão. E eu gosto de acompanhar ela porque ela fala muito sobre negociação. Certo. E eu sinto que hoje, cara, uma das maiores escassez que a gente encontra no mercado é a negociação, essa capacidade de você falar com o outro e chegar num consenso do que é bom para os dois. Exato. Né? Porque a gente fica tentando impor muita coisa, isso é até natural, né, do ser humano, tal. A gente quer que a nossa opinião sobressaia, isso é normal. Mas é normal até certo ponto. É normal até você entender também que existe um meio termo para essas negociações. Você se julga uma boa pessoa, não, perdão, isso eu sei que você é. Um bom negociador, uma pessoa boa em negociação? Cara, sim. Isso tem melhorado ao longo do tempo, principalmente com relação... negociação com a esposa eu sempre perco. Eu sou horrível. Não, mas é porque... Amor, eu te amo, mas não tem como. Não existe isso. Mas tirando a brincadeira, para a parte profissional isso tem aumentado, tem melhorado. E no sentido de eu conseguir as coisas. Isso. Eu preciso do resultado. Não adianta bater. Bater no sentido assim de esbravejar. Pressão. Tem que ser amanhã. Se não é urgente, cara... Não é urgente. Se não é urgente ou muito importante, não adianta. Então, assim, tem que trazer todo mundo pro seu lado. Então, o ponto que eu sempre tento mentalizar para quando a gente fala, putz, eu preciso convencer aquela pessoa a fazer isso daqui, né? A fazer uma determinada atividade, ou eu preciso convencer meu chefe a concordar comigo para tomar uma decisão. Sim, né? Sim. Porque o meu ponto de vista é o que eu acredito ser o mais correto. Perfeito. Então, esse poder de negociar, né? E aí, beleza. Você pode falar, e a pessoa no final fala assim, não. E o que você vai fazer? Tá, mas então como que a gente... Como que a gente faz, então? Como que eu posso fazer para ceder um pouco mais para você? Exatamente. A negociação, ela é isso, né? Exato. Então você pode colocar os seus pontos, igual você comentou. Só que se a pessoa fala assim, tá, mas eu não consigo... Eu consigo fazer o que você quer, mas eu não consigo te entregar no prazo. Nesse prazo que você está me pedindo. Tudo bem? Pode ser em tal prazo? Cara, normalmente pode. Então, assim, precisa ver qual que é o bem comum. A gente quer um resultado. Porque, assim, tem muitas... A gente entra, não sei se você, mas às vezes eu entro em muitas reuniões que começa assim, e fala, e fala, e fala, e fala. E fala mais um pouco. Isso. E qual que é o ponto? Qual que é a decisão que quer ser tomada? Cara, eu passo por isso diariamente. Recentemente, faz pouco tempo, eu entrei numa reunião já no final do dia. E aí começou, não, porque tem esse problema, porque tem não sei o quê. E eu sei que eu falei assim, olha pessoal, vocês vão me desculpar, mas a reunião acaba aqui. Eu acho interessante a reunião acabar aqui. Por quê? Porque a gente não tá pensando na empresa, a gente só tá jogando que eu não fiz ou que tal pessoa não fez. Então, vocês conseguem conversar e chegar num senso comum? E a gente volta. Tá bom? Tchau, obrigado.
e Não, vambora. é isso. É assim, mas é encerrar um negócio que não... Que só vai gerar conflito e Exato. desinformação, né? E não leva a nada, né? É. Então assim... E aqui, eu sei exatamente o que você está falando, porque é o que eu passo majoritariamente, né? Porque, assim, quando você está em multinacional, é muito mais comum pela quantidade de funcionários, pela quantidade de coisa, né? E muitas vezes a gente entra em algumas reuniões, cara, que eu nem precisava estar, né? E a gente sabe disso. O que eu tenho feito? Eu entro na reunião. Se não é para mim, eu literalmente mando lá no chat e falo, gente, tem algum ponto para mim? Não tem. Então eu estou saindo. Precisar, me avisa. Tá? Eu comecei a otimizar muito meu tempo com isso. E na minha concepção, eu não fazia isso porque eu achava rude. Exato. Né? Mas aí você entra num contexto que, assim, é rude se você estiver fazendo isso de maneira recorrente e com a indução, né? Ou querendo que aquilo acabe simplesmente para você ficar de boa. Agora, se eu estou otimizando o meu tempo, não é rudez. Não, é prioridade. Né? É prioridade, exatamente, cara. Exatamente. E isso é assim, é perfeito. E eu também tenho feito isso. Né? Muito. E às vezes pra tomar café também tem que ter, porque pelo amor de Deus, os caras acabaram com o meu cafezinho, velho. Não, não. Nem que seja 5 minutinhos. Eu também tenho que arrumar. Mas eu tenho feito isso também. No sentido assim, eu preciso estar aqui? Uhum. Cara, porque às vezes tem lá 3 pessoas do time. É o mesmo time. Não precisa. Exatamente. E você tá lá de ouvinte, sendo que você podia estar dedicando tempo para alguma outra coisa que é sua prioridade. Então, assim, não vou participar. Sim. Mas um ponto muito importante tá bom, não vou participar, tá alinhado com a sua gestão? Isso tem que estar muito, muito bem alinhado, porque não pode ser somente uma decisão sua. Uhum. É muito importante que o seu gestor esteja alinhado com a sua atitude. É lógico. Isso tem que deixar muito claro, porque você não pode... Você não tá na empresa... Você não é o dono da empresa para você não dar satisfação para ninguém. Exatamente. Então, tem que estar alinhado com ele para ele não entender que é rude e que você tá querendo ficar tranquilo, você não quer participar da reunião. Exato. Então, tá alinhado? Não vou participar dessa reunião. Por quê? Porque eu vou me dedicar naquele outro projeto. Isso. É prioridade? Estamos de acordo? Estamos de acordo. Quando eu falei de complemento de fala, é exatamente disso que eu tô falando. A gente tá batendo papo, às vezes o pensamento não é completo. Você complementou de forma excelente. Então, assim, é lógico, né, que quando eu não estou na reunião, eu estou avisando, né? Todo mundo sabe o porquê eu não estou, né? A ciência vai hierarquicamente também. Exato, mas vale a maior frase, né? O óbvio precisa ser dito. Precisa é isso ser aí. Dito. Porque, cara, apesar disso parecer óbvio, pelo menos aqui que nós estamos conversando, não é óbvio. Não é. E o senso comum tá muito longe hoje. O senso comum, normalmente, ele vem de coisas incomuns, né? Exato. E é interessante isso. Bom, Gui, estamos chegando aos nossos momentos finais já. É um papo muito rápido sempre, porque a gente vai falando do que gosta, com gente que a gente gosta. Exato. Mas, de novo, primeiro, muito obrigado por estar aqui. Você é sempre bem-vindo na minha casa, no meu podcast, onde você quiser estar com a gente, sempre bem-vindo. Com as crianças também. Próxima vez é com eles. Isso. Nós vamos trazer eles, inclusive, quando eles estiverem formados, ó. Quem sabe, hein? Isso é louco. E eu queria que você dissesse pra gente, Gui, alguma coisa que pra você foi valiosa durante o seu caminho, algo que você queira deixar como mensagem, o que você acha que é valioso compartilhar ou qualquer coisa que faça sentido pra você. Tá. Como a gente tá falando de gestão, né? Tá falando de tratamento de pessoas... E também de trabalho, é a primeira coisa. A gente não pode ter preguiça de trabalhar. Esse é o primeiro. A gente não pode ter preguiça de trabalhar. Trabalhar, lógico, no seu trabalho a gente não vai fazer tudo que a gente gosta. Pelo contrário, na verdade a gente não gosta de a maior parte das coisas que a gente tem que fazer, mas a gente tem que fazer, é importante. E dentro desse trabalho, né, agora vivendo um pouco mais essa parte de gestão, trabalhando com pesquisa e desenvolvimento, mas principalmente gestão, é entender que é a frase que eu falei no meio do podcast. O CNPJ é uma composição, é uma junção de CPFs. No final das contas, a empresa ela é constituída de pessoas e são as pessoas que vão dar os resultados. Você pode automatizar o máximo possível a sua empresa, mas se a pessoa que fez a automação ela não está comprometida, ela errou. Ela pode cometer um erro e aí vai tudo por água abaixo. Então, na maior automação possível. Então, cuidem, não tenham preguiça de trabalhar,
cuidem das pessoas, porque é elas que vão trazer os resultados para dentro da empresa. Então, acho que essa é a mensagem que eu queria deixar, principalmente para todo mundo que tá vindo agora para o mercado de trabalho. É extremamente importante. E muito obrigado pelo espaço. Poxa. Na verdade, vou falar a verdade, eu sempre tive vontade de participar de um podcast, é a primeira vez. Então, tá realizando um sonho, ainda mais com um amigo. Então, tá sendo muito especial. Obrigado mais uma vez. Não, demais, gente. E as falas do Gui, eu acho que 99,9% foram assertivas. Eu deixo isso do meu lado também, porque a gente erra. Exato. Né? E se a gente errou em algum momento e a gente falou alguma coisa que talvez não faça sentido para todo mundo, a gente também está aqui disponível para discutir isso, né, Gui? Exato. Fiquem à vontade para nos chamar. Exatamente. A gente debate, a gente vê o que é melhor e eu acho que essa premissa deveria perdurar para todo mundo, né? Exatamente. Todo mundo na intenção da melhoria contínua. E, gente, nessa pegada da melhoria contínua, né? Eu queria falar para vocês da Fernanda Farali, que é uma grande amiga e patrocinadora também aqui do nosso podcast, que ela está sempre melhorando no processo de desenvolvimento dos dentes maravilhosos que ela faz em resina, né? Ela faz curso, ela dá curso agora também. Então, quem tiver aí precisando, dá um tapa no visual, querer, né? Quem quiser sair com um sorriso bonito e tal, Exato. tiver precisando da autoestima, faz um contato ali com a Fer, que com certeza ela vai trazer para vocês muitas opções lindas aí de sorrisos para vocês, tá bom? Aqui eu queria agradecer também o pessoal que me veste todos os dias aqui do podcast, que é a Santo Moço Moda Masculina. Estou aqui com uma camiseta bastante Gustavo, né? Muito sacana. Who cares? Muito sacana. Em alguns momentos a gente precisa ser assim, né? Quem se importa de fato? Eu acho que eles estão sempre inovando, estão sempre trazendo coisas novas no sentido de estampa, sem estampa, tem oversized, tem, o que vocês procurarem por lá, vocês vão encontrar, tá bom? Então fica aí meu agradecimento aos nossos patrocinadores, ao Gui por estar aqui de novo. E, gente, espero ver vocês novamente na semana que vem. Tem mais um amigo, eu só trago amigo aqui porque... Maravilha. Né? O que quer dizer também que eu tenho bons amigos. Isso Exato. E esse amigo vai falar um pouquinho também aí sobre culinária, vai ter uma coisa boa aqui. Né? Então, gente, muito obrigado, Gui, muito obrigado. Ao pessoal aqui do podcast Fontas também, muito obrigado pela estrutura, por todo o atendimento, suporte, vocês são demais também. Gente, até a semana que vem. Muito obrigado pela companhia. I lead, you lead.